Oi mulher, você tá boa? Bora pro vídeo de hoje. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma manutenção estrutural, tá? E a decoração que a minha cliente escolheu foi borda camuflada. Reparem que ela tinha algumas decorações de pedra, tinha baby boomer e tinha francesa. Então a primeira coisa que eu venho é tirando cerca de 85 a 90% do meu produto da lâmina da minha cliente. Deixo essa lâmina bem flexível e bem fininha para poder fazer, né, a minha borda camuflada, porque quando a gente vai fazer a borda camuflada, a gente precisa colocar uma camada mais grossinha de gel branco. Então, se eu deixar muito produto na minha unha, quando eu for fazer a minha borda camuflada, vai deixar muito grosso e na hora de fazer o lixamento vai ficar muito trabalhoso de lixar, não vai ficar bonito e nem natural. Então, eu venho retirando cerca de 85 a 90% do meu produto de todas as lâminas, tá bom? E vou fazendo isso nos 10 dedinhos. Lembrando que eu faço isso com muito cuidado, tá bom? Porque eu uso broca de tungstênio, tanto para nivelar quanto para tirar o produto. Então tem que tomar muito cuidado para não machucar e nem queimar a lâmina da minha cliente. Sempre que eu vou fazendo a retirada do produto, eu faço com a mão muito leve, tá? Coloco muita leveza na minha mão para não pesar e aquecer muito rápido. E sempre vou perguntando para minha cliente se ela tá sentindo alguma dor ou se está queimando. A broca que eu utilizo é a broca de gramatura vermelha e topo reto da Lara Machado. Eu gosto muito dessa broca, eu uso ela desde que eu comecei. Então, acho ela muito prática e muito fácil, consigo utilizar ela para ter várias funções. Então, valeu muito a pena o investimento. Por ter o topo retinho, ela consegue chegar também nas laterais. Então, para mim, ela é muito prática. Depois que eu fiz toda a retirada do produto, eu venho com a minha broca 718 diamantada. Essa que eu tô utilizando é da Beltrate, então eu já venho afastando toda a minha cutícula e já também tirando toda a oleosidade da parte de crescimento da minha lâmina para poder facilitar na hora de eu fazer a minha preparação química. Faço isso em todos os dedos, primeiro para um lado de rotação, depois troco a rotação da minha broca e venho fazendo isso para o outro lado em todos os dedos também. Isso me facilita muito o trabalho e não me gasta tanto tempo para fazer. Depois que eu afastei toda a minha cutícula, eu já venho com a minha lixa 100-180, já arrumando todo o formato e simetria das minhas unhas para na hora de fazer o ponto de tensão eu não ter tanto trabalho para lixar. Lembrando que tudo que eu faço em mesa é para facilitar o meu trabalho, para ajudar no meu tempo e me ajudar com a naturalidade. Então, isso me facilita muito, tanto na simetria, ajuda na simetria e me ajuda muito com ganho de mesa na hora de fazer o ponto de tensão. Então, eu faço isso em todas as unhas, para depois já vir com a minha preparação química. Reparem que na hora que eu tô lixando, eu observo muito a simetria. Esse é o único momento que eu lixo os meus pontos zeros. Por quê? Como eu tô acertando simetria, não tem problema, ainda não tem produto ali. Então, eu posso lixar que não vai arrancar produto nenhum dessas laterais, dos pontos zeros, a ponto de deixar a minha unha sem estrutura. Depois que eu passo o meu pincel, eu sempre venho com uma escovinha tirando todo o resquício de produto, para não haver contaminação do meu produto químico. Venho com o meu prep, já tiro toda a minha sujidade e mantenho a minha lâmina limpa. Venho com os meus preparadores, eu tô usando o primer ácido da Nails 21, passo somente na região de cutícula, espero ele secar e evaporar e logo depois já venho com o meu promotor e passo por todo o restante da minha lâmina, descendo sempre 2/3 da unha para baixo, não chego até próximo da cutícula onde meu primer encostou. Depois disso, já venho com o meu gel base, também da Nails 21, passo ele por todas as minhas lâminas, porque eu sempre gosto de usar o gel base, eu não troco ele por nenhum gel construtor. Desde que eu sempre escolhi passar gel base, nunca mais tive problemas de infiltração e nunca mais tive problemas com quebras, isso me facilitou muito, principalmente porque os produtos da Nails 21, eles são produtos flexíveis, então me ajudam muito em questão de durabilidade e resistência das minhas lâminas. Depois que eu apliquei gel base em todas as lâminas, eu já coloco meus dedinhos para catalisar por 120 segundos e logo já venho com meu ponto de tensão. Passo meu gel branco por toda a borda livre da minha unha, sempre fazendo um formato de sorriso, porque deixa a minha borda camuflada mais bonita, e faço isso em todos os dedos. Faço a primeira camada,
coloco como ponto de curvatura, coloco 10 segundos para catalisar e já venho com a minha presilha. Esse é o tempo que a minha cabine leva para catalisar o suficiente para fazer curvatura do meu gel. Quando eu faço o dedão, eu nunca uso a mesma presilha que eu usei no restante dos outros 4 dedos. Por quê? O dedão, ele sempre é o dedo mais largo de todos os dedos. Então, se eu colocar a mesma presilha que eu coloco nos 4 dedos no dedão, vai afunilar demais ou vai amassar a minha estrutura. Então, eu sempre coloco uma presilha maior do que dos outros dedos. Agora, eu vou vir com o meu ponto de tensão. E o gel que eu tô usando é o da Forms. É a primeira vez que eu usei. Gente, que gel maravilhoso. Ele é um nude pink, é um rosado bem pigmentado. Ele não mancha com facilidade. Ele adere super bem na unha. Ele desliza muito bem, tem uma viscosidade muito boa. Aquece muito pouco pela quantidade de produto que a gente coloca na unha, principalmente para fazer a borda camuflada, e eu simplesmente amei esse gel. E eu tenho certeza que ele vai ser o meu mais novo queridinho em mesa. Como eu já disse várias vezes aqui, o produto que eu mais uso são os da Nails 21, e agora decidi experimentar o da Forms, e eu particularmente amei. E como ele tem esse tom rosadinho, ele ficou muito lindo na borda camuflada. Eu geralmente faço com um gel sempre mais nude para um tom mais terracota do que pro rosado. Então, ele ficou perfeito na lâmina e eu simplesmente amei. Agora que eu faço meu dedão, eu faço a mesma coisa que eu já tinha explicado. Sempre coloco uma presilha maior do que dos outros dedos para mim não afunilar essa estrutura e ao invés de ser o formato desejado, que é a quadrada, acabar afunilando para uma bailarina. Logo depois eu já venho com meu lixamento técnico, lixo laterais e ponta para manter a simetria. Reparem que eu lixo muito pouco, porque como eu faço sempre controle de produto, eu evito ficar lixando demais para não correr o risco de eu tirar a minha decoração. Faço todo o meu lixamento, observo as laterais. Para mim, laterais são extremamente importantes para manter a simetria do meu quadrado, né? Porque, como vocês puderam ver, o formato que a minha cliente tem é o quadrado. Então, eu tomo muito cuidado para não perder esse formato e essa simetria. Logo depois que eu termino meu lixamento técnico, eu já venho com meu lixamento mecânico e eu utilizo a mesma broca que eu utilizo para fazer remoção, que é a broca de gramatura vermelha da Lara Machado de topo reto. A primeira coisa que eu faço é nivelar toda a parte de cima. Eu tomo muito cuidado para não tirar produto das laterais e do meu ponto zero para não tirar a estrutura dessa lâmina. Repara que eu não me esforço, vocês percebem que eu lixo muito pouco a lâmina. Por quê? Porque tem pouco produto. Então, eu não quero tirar produto, eu quero apenas nivelar. Então, eu venho fazendo isso com muita calma, com a minha mão muito leve, para não machucar, não queimar e nem tirar produto. Sempre vou perguntando para minha cliente se ela tá sentindo dor, se tá incomodando, porque eu tenho muito medo de machucar, então eu tomo muito cuidado nessa parte. Sempre seguro o dedinho dela com firmeza para poder não perder estabilidade na hora de fazer o meu lixamento. Isso é extremamente importante. Gente, eu sou a louca da simetria, então depois que eu termino todo o meu lixamento com a broca, eu já volto com a minha lixa novamente para me certificar de que essas unhas estão simétricas e não estão tortas. Então eu sempre observo com muito cuidado. Depois disso, já venho com o meu olhinho, passo ele por toda a minha cutícula e já venho com a minha broca de tungstênio de formato agulha e faço todo o meu acabamento na área da cutícula e faço a minha limpeza também na parte de baixo das minhas unhas, para tirar a unha que tá crescida e também limpar o gel para não ficar sujo.
Nesse momento eu tô fazendo o meu acabamento de ponta. Desculpa essa parte não ter mostrado. Então eu pego a minha broquinha de tungstênio e vou tirando toda a minha ponta pra afinar e deixar com o resultado mais natural. Lembrando que isso é somente na ponta, tá? Eu não faço isso no comprimento do alongamento, senão eu vou tirar a estrutura. É só uma camufladinha que a gente faz na ponta pra ficar mais natural. Nesse momento eu faço a limpeza por baixo e dou o restante do meu acabamento. Terminei essa etapa, já venho com uma lixinha de manicure tradicional e vou finalizar o meu acabamento de lateral, porque quando a gente faz toda a limpeza por baixo, às vezes a broquinha de agulha pode ser que dê uma enroscada nas laterais e acaba dando um dentinho. Então eu venho sempre com uma lixinha tradicional para dar esse acabamento e melhorar a minha simetria de laterais e pontas se for necessário. E por último, e não menos importante, venho com a minha lixa buffer e faço todo o polimento de todos os meus alongamentos. Depois que eu fiz o polimento, eu já venho com o meu acabamento de cutícula, finalizando a minha cutícula, faço a limpeza, passo meu top coat, deixo meu alongamento bem mais bonito. E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu joinha, me segue lá no Instagram para você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto e do meu convívio do dia a dia. E é isso, te espero aqui até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!